Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Mais uma quarta-feira, mais um culto de oração. Que nós possamos refletir sobre tudo que nós temos vivido nos últimos tempos. E eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro profético de Jeremias, capítulo 18, e vamos ler apenas do versículo 2 ao 6. Jeremias 18, de 2 a 6, diz assim a palavra do Senhor: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecia. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar com toda a liberdade ao nosso espírito, vem nos encher com a presença viva do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, e que nenhum de nós permaneça do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, a gente tem falado muitas vezes nesse texto. É um texto que traz muitos ensinamentos e muitos princípios, sobretudo naqueles momentos onde nós atravessamos dificuldades, problemas, tribulações, aflições, enfermidades, e que ultimamente esses momentos não são poucos, muito pelo contrário, nós temos vivido dias de muita aflição sobre a terra por conta dessa pandemia e tantas outras coisas que têm surgido. E o desejo do nosso coração hoje é buscar compreender o propósito transformador de Deus com todas essas provações pelas quais temos passado. O Senhor está nos moldando, estamos sendo moldados, todos, não na exterioridade, mas nas nossas entranhas, na profundidade do nosso coração. Não adianta a gente pensar em usos e costumes, a gente ter determinadas posturas e lá dentro ter podridão. E o Senhor deseja nos refazer. Todos nós estamos sendo refeitos. E ali Jeremias recebe a orientação do Senhor. O Senhor queria comunicar a ele, seu agente de comunicação também com o povo, o propósito para as lutas que a nação estava enfrentando. E é muito interessante quando nós passeamos pela palavra e percebemos que há uma similaridade de acontecimentos e de situações que o povo de Deus recebeu a ministração lá atrás, mas essa ministração serve também para dias vindouros. O cativeiro de Babilônia não veio para a destruição do povo, como eu creio que essa pandemia também não veio, mas para conserto. Embora muitos tenham perecido, a nação permaneceria e cumpriria o propósito para o qual Deus a estabeleceu. E eu queria chamar a atenção de vocês para 4 verdades aqui que não podemos em nenhum momento perder de vista, sobretudo nesses dias, nessas situações que nós temos vivido. Primeiro, precisamos aprender a descer sem resistência. Precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor, para que Ele em tempo oportuno nos exalte. O profeta foi levado a descer à casa do oleiro. O vale tem sido, através dos séculos,
a grande escola de humildade do servo de Deus. Sempre que nós passamos por uma situação humilhante, é Deus tratando a nossa humildade. É lá na casa do oleiro que podemos ouvir sem interferência as palavras que o Senhor deseja nos ensinar. O Senhor então leva seu profeta a um lugar perfeito, para uma ministração irrefutável. O povo de Deus precisa levar a sério a palavra do Senhor. E Jeremias foi levado à casa do oleiro, para que ele fosse ministrado, e ele fosse boca de Deus para o povo. Segundo lugar, Jeremias desce sem resistência, desce em obediência. Lá ele olha atento aos ensinamentos do Senhor. E nós precisamos aprender ou reaprender a observar. Somos péssimos observadores. Nós precisamos aprender a ler nas entrelinhas dos acontecimentos, a perceber naquilo que vivemos, que passamos, aquilo que Deus deseja nos ensinar. E Jeremias desce, e ali é apresentado a ele, usando uma linguagem moderna, um grande data show em 3D. Nunca mais o profeta esqueceria o que viu ali. Estejamos também atentos aos ensinamentos de Deus através dos múltiplos recursos que ele usa para nos ensinar. É muito interessante isso. Às vezes você abre um jornal e de repente, um jornal secular, e de repente uma frase, uma palavra salta aos olhos. De repente você acessa uma rede social, por exemplo, e de repente uma palavra, um verso, alguma coisa salta aos seus olhos, e aí você fica meio que impactado. Deus usa múltiplos recursos para falar conosco. Nós precisamos nos tornar ensináveis. Terceiro lugar, a obra, por uma série de fatores, pode se estragar, mas o oleiro não desiste. Enquanto o oleiro manuseava o vaso, este estragou-se em suas mãos, mas ele não despreza o barro escolhido, antes refaz a obra. Aquele vaso vai ser refeito. E quando o Senhor entende de realizar ou de nos refazer, ele vai fazer sim. Não tenha dúvida que ele vai completar a obra em nós. Em quarto lugar, ou a quarta verdade, o oleiro tem feito assim conosco. Na verdade, todos nós estamos em processo de transformação radical. Todos nós estamos na roda do oleiro sendo moldados. Santificação é isto, transformação radical. E eu repito, estamos todos na roda do oleiro divino, experimentando o doloroso processo de sermos refeitos. Dói demais. E aí a gente para algumas reflexões acerca desse texto. Esse texto ele fala muito, muito, muito aos nossos corações. E o desejo do meu coração, bem como a minha oração, é que vocês todos sejam ensináveis, que vocês todos tenham ouvidos espirituais que ouçam, olhos espirituais que vejam, para que vocês sejam ou se deixem ministrar por Deus. Primeira coisa que nós percebemos aqui, o mesmo processo seguido para a transformação do barro em vaso útil seria usado pelo Senhor na transformação do seu povo escolhido. O Senhor não perde vaso escolhido. Jeremias precisava saber disto para que não esmorecesse diante das aflições do cativeiro. Não é fácil pregar uma palavra como esta num tempo em que as pessoas querem prosperidade do ponto de vista material, as pessoas querem vida boa, as pessoas querem sossego, e é muito difícil a gente ministrar uma palavra dessa, vinda da parte de Deus, para que as pessoas se tornem maduras na fé. Nunca vi tanto menino na fé, tanta criança espiritual tomando leite para o resto da vida.
Segundo lugar, o Senhor não desperdiça o barro, antes desfaz a obra estragada, e com o mesmo barro ele trata de fazer um novo. O processo para se fazer um vaso é longo e demorado. Nós já falamos sobre isso inúmeras vezes, mas é sempre bom falarmos outra vez. Esse processo vai desde a escolha do barro, passando pela remoção das impurezas, acrescenta-se material apropriado para deixá-lo resistente. Depois o barro é curtido, levando sol e chuva até a modelagem propriamente dita. Quando o vaso já pronto, passará pelo momento mais difícil, pelo forno da olaria, até ficar resistente e pronto para o uso. A grande notícia aqui é que o oleiro divino não despreza barro escolhido. Diga isso para si mesmo. Você não será descartado por Deus. Em terceiro lugar, também já falamos muitas vezes, há mais de 200 tipos de barro, mas são poucos os que aguentam esse longo processo servindo para vasos. Agora, quando o Senhor entende de nos modelar para o serviço, pode estar certo que Ele completará a obra, doa o quanto doer. Não adianta gemer, não adianta chorar. Ele vai completar a obra. A obra será terminada sem apelação. Seremos sacudidos, amassados, remexidos, jogados de um lado para o outro. As nossas impurezas emergirão e serão tiradas. Receberemos aquilo que necessitarmos para a transformação. E por fim, passaremos pela fornalha das aflições, onde seremos preparados para servir. É o lugar da maturidade. O Senhor não chama meninos na fé. Ele busca varonilidade e para isto nos tira de nossa zona de conforto. Tem muito cristão na zona de conforto, se achando. Deus usará a todos que são verdadeiramente escolhidos por Ele. Em quarto lugar, Deus não quer jarros para adorno. A beleza está no serviço, não na exterioridade. Ele procura vasos utilitários, mas para que sejamos usados efetivamente, Ele usará todos os recursos, doa ou não. Ele é implacável neste intento. Atendemos para a bondade e a severidade de Deus. Deixemos de ser meninos da fé. Paremos de mimimi. Nunca vi tanto crente reclamão como tenho visto nos últimos tempos. Estar aqui não é fácil. Servir ao Senhor não é fácil. Você vai encarar ou vai correr? Não adianta correr, porque Ele te alcança. Em quinto lugar, muitas vezes não compreendemos o papel de determinadas pessoas ou circunstâncias em nossas vidas. São formões de Deus para nos moldar, nos esculpir, até que estejamos prontos para o que Ele quer. Servir. Fomos chamados para servir, não para ser vistos. Não fomos chamados para ser celebridades. Fomos chamados para botar a mão na massa, na obra de Deus, e botar a mão nesse arado implica em não olhar para trás e seguir em frente. E para concluir, a melhor postura do barro é a não resistência a esse agir efetivo do oleiro. Que a obra termine e nos tornemos vasos de honra para a glória do nosso Deus e Pai Celestial. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos levantar um clamor pelos enfermos, especialmente pela vida de Kétura. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor esteja visitando agora os lares, sobretudo aqueles lares onde há enfermos com essa Covid e com outras doenças também graves. Que o Senhor esteja estendendo a sua mão saradora sobre todos, em nome de Jesus. Que o Senhor cure os relacionamentos conjugais, que o Senhor cure os relacionamentos filiais,
Que o nome do Senhor seja glorificado na vitória das causas na justiça. Que o teu nome em todas as coisas, Senhor, seja glorificado. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe.